Qual a partícula fundamental da matéria que conduz a carga negativa? Letra A, próton. Letra B, nêutron. Letra C, elétron. Letra D, citoplasma. Se você respondeu a letra C, parabéns! O elétron é a partícula subatômica que possui a carga negativa. Graças ao elétron, podemos fazer a magia de ligar os nossos aparelhos elétricos. Entre o final do século XIX e o início do século XX, os conhecimentos sobre energia elétrica avançaram e deram um importante passo para transformar o mundo no que ele é hoje. Veja agora como a eletricidade abriu novos meios de comunicação e mudou completamente os caminhos da humanidade no terceiro episódio Revelações e Revoluções, da série produzida pela BBC, A História da Eletricidade. No dia 14 de agosto de 1894, uma multidão ansiosa se reuniu em frente ao Museu de História Natural de Oxford. Esta imensa construção gótica recebia o encontro anual da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Mais de 2.000 ingressos foram vendidos. E o museu estava lotado, esperando a palestra do professor Oliver Lodge. Esse nome pode não ser muito conhecido hoje, mas as descobertas que ele fez poderiam tê-lo deixado tão famoso quanto outros grandes pioneiros da eletricidade. Homens como Benjamin Franklin, Alessandro Volta ou ainda o grande Michael Faraday. Inconscientemente, ele deu início a uma série de eventos que revolucionaram o universo vitoriano de latão e linhas telegráficas. Essa palestra marcou o nascimento do mundo elétrico dominado pelo silício e pelas conexões sem fio. Neste programa, descobriremos como a eletricidade conectou o mundo através da radiodifusão e das redes de computadores. E como finalmente aprendemos a desvendar e explorar a eletricidade em nível atômico. Após séculos de experiências com eletricidade, uma nova era de conhecimento começava a surgir. A história da eletricidade. Episódio 3, Revelações e Revoluções. Essas lâmpadas não estão ligadas a nenhuma fonte de energia. E mesmo assim acendem. É o efeito invisível da eletricidade. Um efeito que não se limita aos fios que ela percorre. Na metade do século XIX, uma grande teoria foi desenvolvida para explicar como isso acontecia. A teoria diz que, ao redor de toda a carga elétrica, e tem muita eletricidade sobre a minha cabeça, há um campo de força. Estas lâmpadas fluorescentes só acendem porque estão sob o efeito do campo de força daqueles cabos de tensão. A teoria de que a corrente elétrica pode de alguma forma criar um campo de força invisível foi inicialmente proposta por Michael Faraday, mas foi um brilhante jovem escocês chamado James Clerk Maxwell quem comprovou isso. E não com experiência, mas com matemática. Isso era muito diferente da maneira típica do século XIX de entender como o mundo funciona, que era basicamente como um mecanismo físico. Antes de Maxwell, os cientistas construíam máquinas esquisitas ou concebiam experimentos incríveis para criar e medir a eletricidade. Mas Maxwell era diferente. Ele se interessava por números. E sua nova teoria, além de revelar o campo de força invisível da eletricidade, mostrou como manipulá-lo. Essa foi uma das descobertas científicas mais importantes de todos os tempos.
Maxwell era matemático e dos bons, e via a eletricidade e o magnetismo de um jeito novo. Ele expressou isso em equações matemáticas bem compactas. O mais importante é que essas equações mostram a eletricidade e o magnetismo como coisas interligadas e que acontecem em ondas. Os cálculos de Maxwell mostravam como esses campos podiam ser transformados. Por exemplo, tocando a superfície da água com o dedo. Ao mudar a direção da corrente elétrica, cria-se uma marola, ou onda, nesse campo elétrico e magnético. E a mudança constante da direção da corrente para frente e para trás, como uma corrente alternada, produz uma série de ondas. Ondas que carregam energia. A matemática de Maxwell mostrava que a alteração das correntes elétricas resultava na emissão constante de grandes ondas de energia às proximidades. Ondas que se propagariam para sempre até serem absorvidas. A matemática de Maxwell era tão avançada e complexa que só algumas pessoas a entendiam na época. E apesar de ainda ser apenas uma teoria, ela inspirou um jovem físico alemão chamado Heinrich Hertz. Hertz decidiu se dedicar à criação de um experimento que comprovasse a existência das ondas de Maxwell. E aqui está. Este é o sistema original de Hertz. E sua beleza está em sua simplicidade. Ele gera uma corrente alternada que percorre estas hastes de metal e uma faísca salta pelo espaço entre estas duas esferas. Então, se Maxwell estivesse certo, essa corrente alternada criaria uma onda eletromagnética invisível que se espalharia no ambiente. Se colocar um fio no caminho da onda, o campo eletromagnético desse fio mudaria, induzindo uma corrente elétrica no fio. Então Hertz construiu este anel de fio, um receptor que ele podia colocar em lugares diferentes da sala para tentar detectar a presença da onda. E para tal, ele deixou um espaço bem pequeno no fio, onde haveria faísca caso houvesse uma corrente no fio. Como a corrente era muito fraca, a faísca era muito sutil. E Hertz passou a maior parte de 1887 em um quarto escuro, olhando fixamente por uma lente para tentar detectar a presença dessa tênue faísca. Mas Hertz não era o único tentando criar as ondas de Maxwell. Na Inglaterra, um jovem professor de física chamado Oliver Lodge estava fascinado pelo tema há anos, mas não tinha tempo para criar experimentos que comprovassem a teoria. Um dia, no início de 1888, ao montar um aparelho de proteção contra raios, ele notou algo diferente. Lodge percebeu que, ao montar o equipamento e enviar uma corrente alternada em torno dos fios, ele via seções brilhantes entre os fios. E com um pequeno ajuste, ele viu essas seções formarem um padrão. O brilho azul e as faíscas elétricas aconteciam em seções distintas, separadas uniformemente pelos fios. Ele percebeu que eram os picos e as depressões de uma onda eletromagnética invisível. Lodge provou que Maxwell estava certo. Finalmente, sem querer, Lodge criou as ondas eletromagnéticas de Maxwell em torno dos fios. A grande pergunta foi respondida. Entusiasmado com sua descoberta, Lodge se preparou para anunciá-la ao mundo no encontro científico anual
organizado pela Associação Britânica. Mas antes disso, ele decidiu tirar férias. O momento não podia ser pior, porque na Alemanha, ao mesmo tempo, Heinrich Hertz também testava as teorias de Maxwell. Finalmente, Hertz encontrou o que procurava, uma faísca minúscula. E ao colocar o receptor em lugares diferentes da sala, ele pôde mapear a forma das ondas produzidas pelo sistema. Ele verificou cada cálculo de Maxwell cuidadosamente e os testou de forma experimental. Foi uma façanha da ciência experimental. Na Grã-Bretanha, enquanto multidões se reuniam para o encontro da Associação Britânica, Oliver Lodge voltava de férias descansado e cheio de expectativa. Lodge pensou que aquele seria seu momento de glória, quando ele anunciaria a descoberta das ondas de Maxwell. Seu grande amigo, o matemático Fitzgerald, fez o discurso de abertura do encontro. E nele, anunciou que Heinrich Hertz havia publicado resultados impressionantes. Ele tinha detectado as ondas de Maxwell viajando no espaço. Apanhamos o raio das mãos de Júpiter e escravizamos todo o éter predominante, disse ele. Bom, imagine como Lodge se sentiu ao ter seu raio roubado. O professor Oliver Lodge perdeu seu momento de glória, derrotado por Heinrich Hertz. O sistema de ondas eletromagnéticas de Hertz, ou ondas de rádio, embora não se soubesse na época, levaria a uma revolução nas comunicações do século seguinte. A teoria de Maxwell mostrou que cargas elétricas podem criar campos de força ao seu redor, e que as ondas se propagam nesses campos como em um lago. E Hertz construiu um dispositivo que podia criar e detectar as ondas que passavam pelo ar. Mas quase imediatamente houve outra revelação na compreensão da eletricidade. Uma revelação que novamente envolveria o professor Oliver Lodge e novamente seu raio seria roubado. A história começa em Oxford, no verão de 1894. Hertz morreu repentinamente naquele ano, e Lodge preparou uma palestra comemorativa, com uma demonstração que levaria a ideia das ondas a um público maior. Lodge preparou a palestra, pesquisou as melhores ideias para detectar as ondas e pegou aparelhos emprestados de seus amigos. Ele fez grandes avanços na tecnologia projetada para detectar as ondas. Este dispositivo gera uma corrente alternada e uma faísca neste espaço. A corrente alternada emite uma onda eletromagnética, como Maxwell previu, que é captada pelo receptor, acionando uma corrente elétrica muito fraca entre estas duas antenas. Isso foi o que Hertz fez. A contribuição de Lodge aqui foi acrescentar este tubo com limalha de ferro. A corrente fraca passa pela limalha, forçando-a a se aglutinar. Quando isso acontece, um segundo circuito elétrico é fechado e a campainha dispara. Então, se eu aperto o botão deste lado, ele dispara a campainha no receptor. E isso acontece sem ligação entre eles. Como mágica. Vamos imaginar a casa cheia, com muitas pessoas na plateia, e de repente elas veem como num passe de mágica, uma campainha tocando. É bem impressionante. Pode não ter sido a apresentação mais emocionante já vista,
mas certamente a plateia ficou surpresa. O sistema de Lodge, mostrado assim, deixou de parecer um experimento científico. Na verdade, ele parecia muito com a máquina de telégrafo, que tinha revolucionado a comunicação. Mas sem todos aqueles cabos entre as estações de envio e recebimento. Para os membros mais esclarecidos da plateia, isso significava mais do que provar que o mestre Maxwell estava certo. Era uma nova forma de comunicação revolucionária. Lodge publicou suas anotações sobre como as ondas eletromagnéticas podiam ser enviadas e recebidas usando suas novas técnicas. Por todo o mundo, inventores, amadores, entusiastas e cientistas leram os relatos de Lodge com avidez e começaram a experimentar as ondas hertzianas. Dois personagens bem diferentes foram inspirados por elas. Ambos trouxeram melhorias ao telégrafo sem fio e ambos são lembrados por sua contribuição à ciência muito mais que Oliver Lodge. O primeiro era Guglielmo Marconi. Marconi era um homem muito inteligente, astuto e muito encantador. Sem dúvida tinha o charme ítalo-irlandês e conseguia usar isso com todo mundo, desde jovens mulheres a cientistas de renome mundial. Marconi não era cientista, mas leu tudo o que podia sobre o trabalho de outras pessoas para conseguir montar seu próprio aparelho de telégrafo sem fio. E talvez por ter crescido em Bolonha, razoavelmente perto da costa italiana, ele tenha percebido logo o potencial da comunicação sem fio para uso marítimo. Então, com apenas 22 anos, ele veio a Londres com sua mãe irlandesa para comercializá-lo. A outra pessoa inspirada pela palestra de Lodge era um professor do President's College em Calcutá, chamado Jagadish Chandra Bose. Apesar da formação em Londres e Cambridge, a indicação de um indiano como cientista em Calcutá foi uma batalha contra o preconceito racial. Dizia-se que indianos não tinham o temperamento necessário para a ciência exata. Bom, Bose estava decidido a provar o contrário. E nestes arquivos podemos ver como ele começou a trabalhar rápido. Esta é a ata do 66º encontro da Associação Britânica em Liverpool, setembro de 1896. E aqui está Bose, o primeiro indiano a se apresentar no encontro da associação, falando sobre seu trabalho e mostrando seu aparelho. Ele construiu e aperfeiçoou o detector descrito por Lodge, porque no clima quente e úmido da Índia, ele percebeu que a limalha metálica no tubo que Lodge usou para detectar as ondas enferrujava e ficava presa. Então Bose teve que construir um detector mais prático usando um fio espiral no lugar. Seu trabalho foi considerado uma sensação. O detector era extremamente confiável e podia funcionar em navios. Então tinha muito potencial para a grande frota naval britânica. A Grã-Bretanha era o centro de uma grande rede de telecomunicações que se estendia por quase todo o mundo. Ela era usada para apoiar uma rede igualmente grande de navios mercantes e de guerra que sustentavam o Império Britânico. Mas Bose, um cientista legítimo, não estava interessado no potencial comercial da comunicação sem fio. Ao contrário de Marconi. Esse era um novo campo de exploração, mas Marconi não era um cientista formado. Então ele via isso de um jeito diferente. E talvez por isso tenha progredido tão rápido. E ele era muito bom em se relacionar com as pessoas necessárias para conseguir realizar seu trabalho. Marconi usou sua influência para chegar ao único lugar com recursos para ajudá-lo. O Correio Britânico era uma instituição muito poderosa. Quando Marconi chegou a Londres em 1896, estes prédios eram recém-construídos e já forneciam serviços postais e telegráficos ao Império.
Marconi tinha trazido seu aparelho telegráfico da Itália, afirmando que podia enviar sinais sem fio a distâncias inéditas. O engenheiro-chefe do correio, William Preece, imediatamente viu o potencial da tecnologia. Então Preece ofereceu a Marconi os recursos financeiros e de engenharia do correio. E eles começaram a trabalhar lá em cima, no telhado. A antiga sede do correio ficava bem ali. E entre este telhado e aquele, Marconi e os engenheiros do correio praticavam enviar e receber ondas eletromagnéticas. Os engenheiros ajudaram a melhorar o sistema. Então Preece e Marconi, juntos, o apresentaram às pessoas influentes do governo e da marinha. Neste local, Marconi realizou a primeira transmissão pública de sinais sem fio. Mas Preece não sabia que enquanto ele anunciava orgulhosamente a parceria entre Marconi e o correio, Marconi fazia planos nos bastidores. Ele solicitou a patente britânica sobre todo o ramo de telegrafia sem fio e planejava abrir sua própria empresa. Quando a patente foi concedida, o mundo desabou na comunidade científica. Aquela patente era em si revolucionária. As patentes só eram concedidas para coisas que não fossem de domínio público. Mas Marconi notoriamente escondeu seu equipamento em uma caixa secreta. Aqui está. Quando a patente foi finalmente concedida, Marconi abriu a caixa com bastante cerimônia. Todo mundo queria ver as invenções que ele guardava. Baterias formando um circuito. Limalha de ferro no tubo para fechar o circuito e disparar a campainha. Nada que não tivessem visto antes. E mesmo assim ele patenteou tudo. A razão de Marconi ser famoso não é por causa da invenção. Ele não inventou o rádio, mas aprimorou e criou um sistema. Lodge não fez isso. E por isso nos lembramos do Marconi e não nos lembramos do Lodge. A comunidade científica ficou empolvorosa. Ali estava um jovem que sabia muito pouco da ciência por trás do equipamento prestes a fazer fortuna com o trabalho deles. Até seu maior defensor, Preece, ficou decepcionado e magoado quando soube que Marconi ia seguir sozinho e abrir sua própria empresa. Lodge e outros cientistas decidiram começar a patentear cada pequeno detalhe e melhoria que fizessem aos seus equipamentos. Esse novo ambiente chocou Bose quando retornou à Grã-Bretanha. Bose escreveu para casa desgostoso com o que viu na Inglaterra. Dinheiro, 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 o tempo todo, que cobiça devastadora. Queria que pudesse ver a loucura por dinheiro do povo daqui. Sua desilusão ao ver aquelas mudanças no país que admirava pela integridade e excelência científicas era evidente. Até que finalmente os amigos dele o convenceram a registrar sua primeira e única patente de um novo tipo de detector de ondas. Foi essa descoberta que levou o mundo a uma revolução ainda maior. Ele havia descoberto o poder dos cristais. Ele substituiu a técnica antiga da limalha de ferro, que era suja, complicada e limitada, e criou uma nova forma de detectar ondas de rádio que se tornou o cerne dessa indústria. A descoberta de Bose era simples, mas significou muito para o mundo moderno. Quando alguns cristais entram em contato com metal para testar sua condutividade, eles podem reagir de maneira estranha e variável. Veja este cristal, por exemplo. Se eu conseguir tocá-lo no lugar exato com a ponta deste fio de metal e depois ligá-lo a uma bateria, ele libera uma corrente bem significativa. Mas se eu inverter as conexões com a bateria e tentar passar a corrente no sentido oposto,
a corrente é bem menor. Não é um condutor de eletricidade, e sim um semicondutor, que foi primeiramente utilizado para detectar ondas eletromagnéticas. Quando Bose usou um desses cristais em seu circuito, ao invés de limalha de ferro, ele notou que se tratava de um detector de ondas eletromagnéticas muito mais eficiente. Essa estranha propriedade da junção entre o fio, conhecido como bigode de gato, e o cristal, que permitia a corrente passar mais facilmente em uma direção que em outra, significava que ele podia ser usado para extrair sinais das ondas eletromagnéticas. Naquela época, ninguém sabia por que certos cristais agiam dessa forma. Mas para cientistas e engenheiros, esse comportamento estranho teve um efeito prático profundo e quase milagroso. Usando cristais como detectores, agora era possível transmitir e detectar o real som na voz humana ou música. Na palestra de Oxford, em 1894, Oliver Lodge abriu uma caixa de Pandora. Como acadêmico, ele não conseguiu prever que as descobertas científicas das quais fazia parte teriam tanto potencial comercial. A única patente que ele conseguiu registrar, o meio de ajustar o receptor para um sinal de rádio em particular, foi comprada dele pela poderosa empresa de Marconi. Talvez a maior revolta de Lodge tenha sido em 1909, quando Marconi recebeu o Prêmio Nobel de Física pela comunicação sem fio. É difícil imaginar ofensa maior ao físico que perdeu por tão pouco para Hertz na descoberta das ondas de rádio, e que então mostrou ao mundo como elas podiam ser enviadas e recebidas. Mas apesar disso, Lodge permaneceu magnânimo, usando a tecnologia de transmissão resultante de seu trabalho para homenagear outros, como ele faz neste filme raro. Hertz fez um grande avanço. Ele descobriu como criar e detectar ondas no espaço, colocando o éter para uso prático, promovendo a transmissão de inteligência de forma a ser aprimorada por muitos outros. Hoje é difícil imaginar um mundo sem transmissão. Imaginar uma época em que as ondas de rádio sequer tinham sido sonhadas. Os engenheiros continuaram a aprimorar e aperfeiçoar nossa habilidade de enviar e receber ondas eletromagnéticas. Mas a descoberta inicial foi essencialmente um triunfo da ciência legítima, de Maxwell, por Hertz, até Lodge. Entretanto, a natureza da eletricidade em si continuou sem explicação. Afinal, o que criava aquelas cargas elétricas e correntes? Embora os cientistas estivessem aprendendo a explorar a eletricidade, eles ainda não sabiam o que era exatamente. Mas isso estava sendo estudado, com experiências que analisavam o fluxo da eletricidade em materiais diferentes. No ano de 1850, um dos maiores experimentalistas da Alemanha e talentoso soprador de vidro, Heinrich Geissler, criou estas belas peças. Geissler tirou a maior parte do ar desses tubos de vidro e então inseriu pequenas quantidades de outros gases. A seguir, ele induziu uma corrente elétrica neles, o que resultou em cores incríveis. E a corrente que passava pelo gás parecia tangível. Apesar de projetados apenas para diversão,
Pelos 50 anos seguintes, os cientistas veriam os tubos de Geisler como uma chance para estudar o fluxo da eletricidade. A ideia era tirar cada vez mais ar de dentro dos tubos. Era possível a corrente elétrica atravessar o nada? Atravessar o vácuo? Este é um folheoscópio raro do cientista britânico que criou um vácuo bom o suficiente para responder essa pergunta. Seu nome era William Crookes. Crookes criou tubos como este e tirou o máximo de ar que podia para chegar o mais próximo possível do vácuo. Ao passar uma corrente elétrica pelo tubo, ele notou um brilho luminoso nas extremidades. Um feixe de luz parecia atravessar o tubo até chegar ao fundo do vidro. Parecia que, enfim, podíamos ver a eletricidade. O feixe de luz ficou conhecido como raio catódico, e este tubo foi o precursor do tubo de raio catódico usado em aparelhos de televisão por décadas. E você já curtiu a página da TV Escola no Facebook? Então acesse www.facebook.com/TV Escola e acompanhe de perto a nossa programação. Hoje nós ficamos por aqui, mas amanhã voltaremos com as últimas aventuras desse fascinante mundo da eletricidade. Até lá!